Eita, meus alunos! Biologia na veia, mais uma vez aqui com vocês, mais uma aula, mais um assunto. Hoje nós vamos aí adentrar na parte de divisão celular, né? A gente sabe, né? Eu acho que não é preciso eu falar isso para você deduzir que uma criança, ela é maior do que um adulto. Ela é menor do que um adulto, ou seja, a massa celular de um adulto é bem maior do que a massa celular de uma criança, ok? E nós temos as fases. Ninguém passa de criança a adulto. Não, a gente passa de criança, né, de bebezinho, aí a gente vem aquela fase que chama da criança, né, e vem adolescência, pré-adolescência, adolescência, e a gente vai adquirindo essa maturidade tanto na questão do desenvolvimento psíquico, né, psicológico, enfim, mental, quanto na parte fisiológica, ou seja, processos vão acontecendo dentro do nosso organismo que fazem com que a gente evolua, não só mentalmente, mas fisicamente e estruturalmente falando, né? E o que acontece? Nós somos formados de células, né? Lá no momento da fecundação, eu falei há um tempo atrás, quando nós estávamos falando de cromossomos, lá no momento da fecundação, lembra que eu falei sobre o óvulo, 23 cromossomos, mais o espermatozoide, 23 cromossomos. No ato sexual, o óvulo se encontra com o espermatozoide, cada um com 23 vão somar e vão formar 46 cromossomos. Dali forma uma célula ovo, que a gente chama de zigoto. A partir dali, vão acontecer várias transformações celulares que permitem que aquela célula única se transformem em um ser vivo, em um indivíduo novo, da semelhança dos seus pais, entendeu? Por que eu digo da semelhança dos seus pais? Porque isso não acontece só com o ser humano, vai depender da espécie que a gente está falando. Então ele vai crescer semelhante aos seus pais, porque a genética é os dos pais dele, entendeu? Aí eu te pergunto, se era uma célula só, como que nós chegamos aonde a gente está hoje? Né? Se era uma só célula, o que aconteceu? Aconteceu o quê? É óbvio, essa célula sofreu processos de divisão, ok? E é isso que a gente vai estar falando hoje. Existem processos de divisão celulares que dão origem a células iguais, ou seja, por exemplo, eu tenho uma célula com 46 cromossomos, que é uma célula nossa, né? Toda célula nossa tem 46 cromossomos, fora as células germinativas, as células reprodutoras, que eu vou já falar. Então, uma célula com 46 cromossomos, que é uma célula somática, por quê? Porque já somou os 23 do pai e os 23 da mãe. Uma célula somática, se ela sofrer divisão celular, dependendo dessa divisão, ela vai formar ou uma célula igual a ela, ou uma célula com a metade desses cromossomos, entendeu? Então nós temos dois tipos básicos aí, mitose e meiose. A gente vai falar hoje sobre a mitose, tá? Durante a aula pode ser que a gente cite aí algumas coisas entre na meiose, mas a gente vai voltar mais para a mitose. A mitose, ela é um tipo de divisão celular que gera células iguais. Ou seja, uma célula com 46 cromossomos vai gerar outra célula com 46 cromossomos, tá? Mitose. Meiose. A meiose vai pegar uma célula de 46 e vai transformar em outras de 23. Ou seja, uma célula que era inteira, ela vai transformar em células com a metade desses cromossomos, tá bom? Aí eu te pergunto, qual é o processo no qual nós, quando somos célula-ovo, precisamos para chegar onde a gente está? Será que você consegue deduzir? Dentro dessa situação que eu acabei de explicar, nós precisamos da mitose. Ou seja, quando nós formamos o nosso embrião, quando nós nos tornamos embrião ali, né, célula-ovo, zigoto, a gente já tem os 46 cromossomos. A gente não precisa mais somar nada com ninguém. A soma que deu origem a gente já aconteceu. Agora o que a gente precisa é desenvolver um organismo com aquela genética dos 46 cromossomos. Então, todas as células que vão ser feitas a partir dali, para formar o nosso organismo, vão ser células com 46 cromossomos. São células somáticas. Portanto, o processo da mitose é o que faz o crescimento
do tecido, é o crescimento do organismo, né? Porque ela simplesmente pega e vai fabricando mais células. Ela pegou o modelo que ela tinha como inicial, que era aquela célula ovo. Agora ela vai multiplicar. E essas células que vão sendo originadas, dependendo dos tecidos onde elas vão formar, elas vão ter funções, morfologias, né, dinâmicas diferentes, como células de músculos, células ósseas, tá bom? Mas a origem da genética é lá, os 46 cromossomos que foram somados. Eles não vão se perder no caminho. Agora, no momento em que eu já indivíduo homem, você, indivíduo mulher, vai formar gametas. O que são gametas? São células reprodutivas. No caso da mulher, óvulo. No caso do homem, espermatozoide. Aí sim, nós adultos, né, com capacidade de reprodução, o que vai acontecer? Algumas células nossas vão ser usadas no processo de formação de gametas. Aí sim, vai ser pega a célula de 46 cromossomos e sofrer um processo de meiose. Vejam o nome meio, ela vai gerar células com a metade do cromossomo que tem o meu organismo. Mas essas células são, esse processo ele é para a formação de gametas, que são os meus espermatozoides, que vão ter 23 cromossomos, né, que vão vão cumprir, digamos, a minha parte masculina no momento em que eu tenho um filho com a minha parceira, entendeu? E ela vai mandar de lá os óvulos dela, né, ou o óvulo, e assim vai, tá? Diretamente. Algumas pessoas perguntam assim para mim, olha, ainda nem começou a aula, eu só estou na parte introdutória, pessoal. Algumas pessoas perguntam para mim assim, e os gêmeos, professor? Nós falamos isso na aula passada, quando nós falamos sobre mutação e clonagem. Eu citei a questão dos gêmeos, que acontece uma clonagem de forma natural, né? O que acontece? Os gêmeos, eles vão passar pela mesma divisão celular, pelo mesmo tipo de divisão celular, que é a mitose, enfim, o mesmo processo. Porém, aquela célula ovo que se formou no momento em que encontrou espermatozoide e óvulo, elas se somaram, formou uma célula ovo de 46. Ela vai sofrer uma divisão, tá? No momento em que ela sofre uma divisão, vai gerar duas células ovo, né? Mas idênticas. Elas são separadas, mas são idênticas geneticamente. Então, o indivíduo que essa aqui produzir ou desenvolver vai ser idêntico ao indivíduo que essa aqui também desenvolver. Por isso são os gêmeos idênticos, porque eles foram extraídos da mesma semente. Essa semente sofreu uma divisão, né? E deu origem a duas células idênticas. E cada um desses embriões, né, dessa célula ovo, elas vão se desenvolver, mitoticamente falando, e gerar dois indivíduos iguais. Se ela se dividir em 3, vai ser trigêmeos. Se for em 4, quadrigêmeos, e assim vai. Isso pode acontecer, elas vão ser iguais, mas o processo de desenvolvimento celular, né, ou de divisão celular que vai ocorrer para que todos os indivíduos se formem na fase embriológica é sempre a mitose. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para a nossa pauta da aula hoje. Isso aí foi só para você se situar do que a gente vai falar, tá? Divisão celular. A divisão celular é muito importante por causa de tudo isso que eu acabei de falar. O desenvolvimento, né, do organismo da gente depende das divisões celulares. Essas divisões celulares estão acontecendo o tempo todo, pessoal. Né? Esse assunto ele é tão importante que antes da gente começar já tem muita coisa para falar. Olha que interessante, quando eu faço isso aqui no meu braço, ó, eu passo a mão aqui no meu braço, quando eu vou tirar uma camisa, quando, sei lá, vou tirar a roupa, né, que eu vou tomar um banho, que você vai se trocar, você causa atrito, por exemplo, da sua roupa, na sua pele. Quando você arrasta uma mão na outra, quando você tira um sapato, você está perdendo células. Você não está vendo, mas aqueles atritos que ocorrem no nosso dia a dia fazem com que a nossa pele descame. E o que é essa descamação? São células que estão sendo usadas, que vão sendo descartadas. E como que esse processo é reposto? Como que essas células são supridas? Através da produção celular de mitose, tá bom? A mitose está sempre repondo as perdas celulares que a gente tem, tá? E, ao mesmo tempo, procurando desenvolver algumas funções, renovando aí tecidos
no nosso sistema, tá bom? Não é só na pele aqui que a gente vê, no nosso organismo, tanto internamente como externamente, tá bom? Joga aí na tela, vamos lá. Ciclo celular, mitose, né? Aliás, vamos falar sobre ciclo celular e mitose nessa aula. Lembrando que eu falei na minha explicação, eu falei de meiose também, né? Mas aqui a gente vai estar citando a mitose. As habilidades dessa aula é reconhecer o quê? Reconhecer a divisão celular e suas fases, ó. A divisão celular e suas fases, com um processo imprescindível para o desenvolvimento da vida, tá? Bem como para a evolução das células e, consequentemente, dos seres vivos. Se eu perguntar para você qual uma relação disso que eu acabei de falar, né, da importância aí das divisões celulares, com a aula passada, eu vou já cobrar isso de você, a gente vai conversar, eu vou olhando para você, eu quero explicar isso. Vamos ver essa 2 aqui, ó. Relacionar também os fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as divisões dos diversos níveis de vida, tá? Olha que interessante. Nós falamos na última aula sobre mutações. Lembra que eu falei das mutações? Que elas podem ser em muitas bases nitrogenadas, pode ser só em uma, pode ser por transversão, enfim, pode ser deletéria. Falamos sobre vários tipos de mutação e a importância da mutação para a evolução dos seres vivos, mas também falamos da mutação como fator limitante, né, na vida de alguns seres vivos, de seres humanos, por exemplo, causando síndromes, causando algumas doenças, enfim, tá bom? Falamos sobre isso. Agora, olha a importância. No momento em que, como eu falo, o espermatozoide se encontra com o óvulo, os dois se somam, vão formar a célula-ovo. Olha que interessante, pessoal. Esse é o momento mais importante da formação do indivíduo. Por quê? Porque eles, no momento em que eles se unem, eles vão unir tanto o núcleo do espermatozoide quanto o núcleo do óvulo. Quando eles se fundem ali, vai ter a mistura, né? Vocês vão ver sobre isso aí lá no 3º ano, segunda lei de Mendel, vai explicar um pouco mais, a gente vai bater um pouco mais nessa tecla, tá bom? Mas esse processo, que você vai entender mais para frente, mas essa mistura, popularmente falando, é o momento em que o DNA de um se liga com o DNA de outro, fazendo assim novas recombinações. Aí vão acontecer aquelas recombinações que vão exigir as ligações entre as bases nitrogenadas dos DNAs presentes, que é o masculino e o feminino, ou seja, paterno e materno. E nesse momento, pessoal, se ocorrerem mutações, olha que interessante, olha onde se origina tudo. Se ocorrerem mutações, ou seja, coisas erradas ali, o que acontece de errado nesse momento pode ser perpetuado para todo um desenvolvimento, para toda uma vida daquele indivíduo que ainda nem nasceu. Mas nesse momento começam a se formar as possíveis, né, as possíveis mutações que podem vir a acompanhar esse indivíduo. Por quê? Porque no momento em que forma um embrião, que ocorre essa mistura, forma um embrião. Depois que esse embrião se formou, ele estando errado ou certo, olha que interessante, ele estando errado ou certo, ele vai servir como modelo para o desenvolvimento mitótico que vai vir para o resto da vida dele. Então, tudo que estiver equivocado nesse momento vai ser replicado através da produção de novas células. Então, se essa célula tiver com defeito, essa célula mãe, essa célula ovo, as outras células vão ser geradas também com defeito, entendeu? Então, é por isso que a gente diz, pessoal, eu sempre costumo frisar isso. Existem as doenças e existem as síndromes. Qual que é a diferença entre doença e síndrome? Doenças a gente pega, né, é uma forma até popular de falar, a gente pega uma doença, né? A gente adquire uma doença, né? A gente é infectado, sei lá, por uma doença e toma ali um remédio, faz um tratamento e fica curado. Tem aquelas doenças que a gente pega uma vez e nunca mais pega, né? Enfim, a doença, ela é algo que acontece durante a vida. Por um descuido, você é infectado por alguma coisa, enfim, pega uma doença e se cura ali. A síndrome não, pessoal. A síndrome, ela é um defeito
no DNA. Ela é uma malformação que aconteceu lá no molde da pessoa. Então a pessoa já vem com ela. Então se eu pergunto para você, por exemplo, você olha para um síndrome de Down, ele está doente por ele ser daquele jeito, por ele ter aquelas características? Não, ele não está doente. Ele é assim. São as características dele. Foi assim que o DNA dele fez o desenvolvimento do organismo dele. Então ele não está doente. Não é um estado em que ele se encontra. Aquilo é uma característica genética que ele tem. Uma pessoa que é surda, né, ela não está doente. Ela é, quando essa surdez é de nascença, né? Ela é, né? Ela tem aquela característica genética. Ela não adquiriu aquilo porque um bicho ferrou ela. Não. Isso, então, existe essa diferença. Tá bom? O defeito de fábrica, digamos assim, ele perdura no caso da genética. Que lá na célula U foi gerado errado, a mitose vai produzir células com aquele erro, porque a mitose não faz distinção. Ela simplesmente copia. Ela faz outra igual. Entendeu? Então, eu espero que tenha entendido. Volta lá pro quadro, né? Pro nosso conteúdo. Então, a divisão celular. A divisão celular, ela trata da capacidade de uma célula de quê? De se dividir, dando origem a outras células. Isso aqui é tipo óbvio, né? O que é um processo de divisão celular? Acho que sem você ler isso aqui, você diz. O que é a divisão celular? É quando a célula se divide, dando origem a outras células. Né? Então, vocês percebem aqui, imaginem que essa célula... Joga aqui na tela, por favor. Imaginem que essa célula aqui, ela era só uma, e vocês conseguem perceber, né, que ela está passando, visualmente a gente consegue imaginar isso, que ela está passando por um momento em que uma está se transformando em duas. Então é como se uma tivesse saindo de cima da outra, uma está se separando da outra. E vocês conseguem perceber que tudo que uma tem, a outra também tem. Ó, você olha aqui, você tem o núcleo, você tem aqui que está dando destaque os centríolos. Os centríolos são, como o próprio nome sugere, eles é que determinam o centro, né, de divisão no momento da divisão celular. Então eles vão formar os fusos acromáticos, que a gente chama, eles vão dar o norte, né, eles vão dar o guia, né, a direção para onde cada célula deve se movimentar, né, as estruturas envolvidas nessa divisão, tá bom? Mas aqui, por enquanto, você só precisa entender que existem duas células se dividindo, né, e que uma tem tudo que a outra tem. Então, toda vez que uma célula vai se dividir, se ela vai gerar outra célula igual, então tudo que ela tem, ela precisa dobrar de quantidade para mandar para essa outra célula. É onde entra, por exemplo, o processo de replicação lá no DNA. Lembra que a replicação do DNA se abre e vem formando uma fita complementar, né? Por quê? E essa fita é semiconservativa, enfim, aquilo que eu já expliquei. Para quê? Porque esse DNA, o núcleo, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático, o granuloso, o agranuloso, enfim, tudo precisa dobrar de quantidade para ser enviado para essa célula nova que vai se fazer. E essa célula, ela vai se dividir novamente, e essa outra célula vai se dividir novamente, e é isso o tempo todo, pessoal. Está acontecendo agora aqui no meu organismo, está acontecendo aí no seu. Se você olhar e falar assim, não, professor, no meu organismo não está acontecendo isso aí não, eu não sinto nada acontecendo. Olha, pessoal, se você não tiver, claro que você não vai sentir, isso aí né? Mas se você não tiver um processo desse acontecendo agora no seu organismo, já prepara, escolhe onde é que você vai cair, porque você vai morrer. Se você não está sofrendo renovação celular, o seu corpo está parado, ele não está sendo renovado e ele não vai resistir muito tempo, entendeu? Assim como a síntese de proteínas, a respiração celular, tudo que a gente vê aqui na biologia, a gente vê de forma estática, né? Parece assim que é lá em algum lugar está acontecendo isso. Não, não é lá em algum lugar, é lá dentro do seu organismo, é aqui agora, nesse momento,
tá bom? Então vamos lá, joga na tela aí, por favor. Nos procariontes, vejam bem, procariontes, bactérias, tá? A divisão celular é relativamente simples, tá? Nos procariontes a reprodução é assexuada, tá, pessoal? Então o DNA se duplica, olha lá, ó. Ele se duplica e a célula, por bipartição, se divide em duas, que é a famosa cisciparidade. Tá bom? Eu já falei de uma paródia, eu já cantei uma paródia aqui com a professora Tabita que a gente fala sobre as bactérias, né? Que eu falo, vai adoecer se uma bactéria te infectar, ela é procarionte, unicelular, é representante do reino Monera. Então eu cantei essa música e falo lá da cisciparidade, né? Que ela faz para quê? Para se manter no ambiente. Então o que acontece? Esse DNA, ele vai se multiplicar, é aquilo que eu falo, ele se multiplica. Por quê? Porque se ela vai se dividir, então é sinal que cada célula que vai ser gerada vai ter uma molécula igual a ela, né? Então ela providencia a replicação desse DNA. Então o DNA se duplica e o citoplasma se estrangula, né? Estrangular é um processo em que ela mesma parte ela no meio, né? Ficando cada uma delas com uma cópia do DNA. Sendo assim, nos unicelulares, que são as bactérias, tá? Serve a reprodução assexuada e a multiplicação dos organismos, tá? Quando eu falo aqui nos unicelulares, aí eu falei as bactérias, não quer dizer que só bactérias são unicelulares, tá, pessoal? Estou falando que aqui nesse caso, essa palavra unicelulares se referem à bactéria, tá bom? Quais são outros seres unicelulares? Os protozoários e alguns fungos, como as leveduras, por exemplo. Então, só para ficar claro, não é só bactéria que é unicelular. Existem outros seres vivos eucariontes que também possuem representantes unicelulares, tá? Nos organismos eucariontes, os assexuados, ocorrem dois tipos de divisão celular. A mitose, olha aqui, ó, que forma células com o mesmo número de cromossomos e as mesmas informações genéticas, tá? Da célula mãe. E a meiose. O que é a meiose? A meiose, né? A meiose, ela vai ser uma divisão que ela vai reduzir os cromossomos, a quantidade de cromossomos. Até o nome dela já sugere, né? Meiose, tá bom? Então, ela vai reduzir esse número pela metade. Então, no eucariontes, frisem isso. Mitose, né, e meiose. Tá bom? Divisão celular, ciclo celular. Período que vai da origem de uma célula a partir de outra ao fim de uma divisão celular. Ou seja, quando uma célula inicia o processo de duplicação até terminar essa duplicação, a gente chama de ciclo celular. Mas é interessante que essa divisão, pessoal, ela não ocorre assim, abruptamente. Logo, vou me dividir, e ela se divide. Não, existe todo um processo preparatório. Tá? O ciclo celular todo, incluindo a intérfase, né, que é G1, fase S e fase 2, tanto os processos de mitose e meiose, né, tem esses processos, ou seja, esse processo de preparação. Então, o ciclo todo, incluindo a intérfase G1, S, G2 e tanto os processos de mitose e meiose, né, eles vão ter, nesses dois processos, a gente vai ter essa fase de preparação. Vamos lá conhecer então. Divididos em prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Olha aqui para mim. Mitose é fácil? Ela é um assunto que você precisa ter atenção. Ela tem ali suas complexidades para você entender, mas nada também
como um ciclo de Krebs, que eu admito aí que é uma coisa um pouco mais complexa. Quando você pega lá um diagrama lá, por exemplo, uma tabela para a formação de características na segunda lei de Mendel, que você vai lidar com características distintas, formação de gametas, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzão, Azão, Azinho. Então, isso é complexo também. Então, no caso da mitose, ela é um assunto simples. Basta você ter atenção, né? Porque ela tem umas fases repetitivas que acontecem em determinados momentos, né? Mas prófase 1, prófase 2, né? Que são coisas parecidas, mas em momentos diferentes. Então, isso é muito... exige muito também de você, tá bom? É como eu falei na outra aula, fácil não é, mas você pode tornar isso mais difícil ainda, tá? Joga na tela. Vamos lá. Então, a gente viu aí, né? Tanto na mitose quanto na meiose são divididos em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, a gente tem aí, ó, a fase G, que no caso é G2, fase G1 e a fase, né, S, que é aí a síntese de DNA. Porém, para que isso aconteça, exige esse momento de preparação, que tem tanto na meiose quanto na mitose, que é aquilo que eu falei. Aqui está no esquema mais para você entender, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos lá, mitose, que é dessa aula, né? O que a gente já tinha falado que ia abordar nessa aula. A mitose serve para quê? É um tipo de divisão celular muito frequente entre os organismos da Terra atual, tá? Muito frequente, tipo assim, o tempo todo. Para você entender. É muito frequente. O tempo todo está acontecendo essa divisão na gente. Nos pluricelulares, ela prepara tecidos lesados, né, e repõe células, que normalmente morrem também e está envolvida no crescimento. Quando você tem uma ferida, né, uma lesão, né, eu falo logo é ferida, né, negócio de lesão. Né, quando você tem uma ferida, essa ferida ela vai cicatrizar, né? O que é que faz a recomposição desse tecido? Processo mitótico. As células que estão ali, digamos, na periferia daquele ferimento, elas vão se dividindo e vão tapando aquele buraco com o passar do tempo. Entendeu? Então, como diz aqui em cima, aqui, ó. Aliás, aqui. Aqui, ó. A mitose ela acontece muito frequente e ela lá embaixo está dizendo assim, ela o quê? Tapa, né? Acho que é tapa. Ela repara tecidos lesados, que é a mesma que vai tapar os tecidos, né? Vai tapar essas lesões. Por quê? Porque ela repõe as células e normalmente, né? O que acontece? Morrem e também estão envolvidas no crescimento, ou seja, elas repõem as células que morrem e também estão envolvidas no crescimento, como eu falei no início, tá bom? Joga aí, vamos lá. A mitose é um processo contínuo de divisão celular, mas por motivos didáticos, para melhor compreendê-la, vamos dividir em fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. O final da mitose, com a separação do citoplasma, é chamado de citocinese. É aquele momento em que ela está ali se formando, aí até que ela se separa, ou seja, aqui em cima é algo que estava acontecendo, e aqui embaixo já você consegue perceber que cada uma foi para o seu lado, tá bom? Então, a citocinese é o momento do corte. Né? Uma célula, ela, como eu falei, ela faz o processo de preparação da mitose, ela cresce, ela aumenta de tamanho, né? E os materiais celulares, eles vão, os cromossomos, eles vão o quê? Eles vão, cada um para o seu lado, né? Os centríolos vão se posicionar, cada um para o seu polo, né? E eles vão começar a dividir o material dessas células, cada um puxando o componente para o seu lado, né? Eles duplicam e, ó, esse aqui é meu, esse aqui é teu, esse aqui é meu, esse aqui é teu. E cada um vai organizando, ele atrai esses componentes celulares para si, criando assim dois polos.
No momento em que isso já está tudo separado, vem o que a gente chama de citocinese. Ele separou, já está com o DNA aqui pronto, né? Com os componentes citoplasmáticos todos divididos, já lá ali posicionados. Agora vamos dividir. Aí vem o processo de citocinese, separando definitivamente uma célula da outra. Tá, pessoal? Então, opa, tinha riscado aqui em cima, né? Então, ocorre em todas as células somáticas, portanto, as células que formam o organismo, tá bom? A prófase é a fase mais longa da mitose. Os cromossomos começam a ficar visíveis devido à espiralação, né? O núcleo começa a desaparecer, ou seja, esses cromossomos que estão dentro do núcleo, eles precisam ficar disponíveis ali, digamos assim, no citoplasma, para que os centríolos, através dos fusos acromáticos, comecem a organizar e fazer as duplicações e começar a organização. Ó, tantos vai para ti, tantos vem para mim. Ocorre, então, uma organização em torno do núcleo, em um conjunto de fibras, constituída, chamada de divisão ou fuso mitótico, tá bom? Vocês vão perceber, ó, essas linhazinhas, né? Vocês percebem aqui, ó, centríolos, os centríolos, né? Eles se posicionam cada um num polo da célula e dali eles emergem, digamos assim, os fusos acromáticos ou fusos mitóticos que vão funcionar como eixos para que esses cromossomos, né, quando esse núcleo ele vai sumir, por quê? Porque esses cromossomos precisam ficar disponíveis para o processo, né? Então, eles começam a se condensar, eles começam a ficar mais visíveis, né? Por quê? Porque eles precisam se posicionar para ocorrer aí a divisão. Então, ocorre aumento no volume do núcleo, né? Os filamentos da cromatina começam a se condensar. Os filamentos de cromatina são os cromossomos em si, né? Aquilo que eu falei, eles vão começando a ficar mais condensados e ficam mais visíveis. Os nucléolos desaparecem, cada par de centríolos se dirige para um dos polos, aquilo que eu acabei de falar, ó, cada um vai para um lado. Deixa eu apagar tudo e colocar outra cor aqui, né? Cada um vai para um lado, tá bom? Formam-se aqui as fibras do fuso acromático, que são essas linhazinhas aqui, ó. Esses eixos que eles vão, tipo, meio que indicar a direção das divisões, do que vai para cada lado, entendeu? A carioteca se fragmenta, ou seja, a carioteca, que é aquela membrana que forma o núcleo, ela some, né? Aquilo que eu falei, os cromossomos eles precisam estar livres para esse processo. Depois, o núcleo vai se formar novamente. Então, você percebe que já começou a organização para a separação de duas células. Lembrando que isso aqui é uma célula só que vai se transformar em duas. Mas você percebe que ela ainda não se dividiu, mas lá dentro dela o processo já está se organizando. E os cromossomos vão se prender a essas fibras do fuso, tá? Eles começam a ficar grudados nas fibras do fuso, como se eles estivessem sendo segurados por ela, tá? Então aqui, ó, a gente percebe aqui o próprio núcleo, ele vai aumentando de tamanho e ele vai se desfacelando, ó. Ele vai perdendo, digamos assim, a liga. Os centríolos, né, vão formando os centrossomos e os cromossomos vão sendo segurados aí pelos fusos acromáticos, que são esses eixos que se formam, né, no momento aí da prófase. Tá bom? Então o núcleo absorve água, aumentando de volume, e a carioteca se desorganiza, né? Some. Então, no final da prófase, curtas fibras do fuso provenientes dos centrossomos, que são aqueles eixos que eu falei, aquelas linhazinhas, né, unem-se aos centrômeros. Cada uma das cromátides irmãs fica ligada a um dos polos da célula. Ou seja, lembra das cromátides irmãs que formam lá os cromossomos, né? Aquelas estruturas que parecem um X, né? Cada uma cromátide dessa é segurada por um fuso acromático, tá bom? Olha aí, ó, que interessante.
centríolos, fuso acromático, eles pegam, ó, esse pega a cromátide de irmã desse lado e esse pega a cromátide de irmã do outro. E assim elas vão ficando organizadas. Você consegue já perceber, pode ser até deduzível já que cada um deles, quando se separar, essas cromátides irmãs vão seguir cada uma para um lado, no momento aí da citocinese. Tá? Então a gente já está aqui na metáfase. O que acontece na metáfase? Os cromossomos se encontram alinhados em um mesmo plano. Ó. Você consegue perceber que ele organizou. Estava uma maior bagunça, mas já aconteceu um alinhamento aqui dos cromossomos, tá? Em um mesmo plano na região equatorial, ou seja, no meio da célula, tá? Denominado placa metafásica ou equatorial. As cromátides irmãs ainda estão unidas, ou seja, esses xizinhos que estão formados, eles ainda estão grudados um no outro, tá? Pelo centrômero. No citoplasma, verifica-se intensa movimentação de partículas e organelas, que se dirigem equitativamente para os polos opostos da célula. Ou seja, equitativamente quer dizer igualmente, tá, pessoal? Então, ó, as organelas que estão presentes no citoplasma, elas começam a se decidir, ó. Não, eu vou para cá e eu vou para cá, tá? Isso acontece igualmente, ou seja, as células, elas já entendem que se tem duas dessas organelas, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Então essa divisão vai sendo feita naturalmente durante a metáfase, tá? Na anáfase, o centrômero de cada cromossomo duplicado se divide longitudinalmente, separando as cromátides filhas. Olha que interessante, pessoal. As cromátides vão então se separar, né, e começar aí de fato o material genético ser movimentado aí para o polo adequado aí. Então elas passam a ser chamadas de cromossomos filhos e são puxados para os polos opostos. Ou seja, cada centrômero puxa uma metade desses cromossomos para si. Uma cromátide de irmã fica com um, uma cromátide de irmã fica com outro, né? Através de quê? Das fibras do fuso, que é o fuso acromático, aquelas linhazinhas lá. Quando os cromossomos filhos atingem os polos das células, termina a anáfase, tá? Cada polo recebe o mesmo material cromossômico, uma vez que cada cromossomo filho possui a mesma informação genética, né? Ó, então, vocês percebem, o centrômero, ele está aqui puxando. Eles agora, aqueles xizinhos que tinham aqui no meio, cada uma dessas estruturas aqui, ó, vou apagar e fazer de um modo diferente. Cada uma dessas estruturas que fazia esse xizinho, ela está sendo puxada, cada uma está indo para um lado, cada cromátide está seguindo para um polo, ou seja, já está aí, já está meio que definindo, ó, esse é teu e esse é meu. Já está, as organelas já lá na metáfase já foram também separadas, cada uma migrou para um lado dos polos, então está tudo se preparando para acontecer aí as últimas fases aí da divisão. Tá? Então os cromossomos filhos atingem os polos, ou seja, eles chegam aqui nessa região polar, né, lá no fim da célula, e acontece o que? O desaparecimento do fuso, que são as linhas que no início foi que organizaram essa divisão, os fusos acromáticos. A reorganização da membrana celular, né, e a descondensação dos cromossomos. Então esses cromossomos já vão ficando mais relaxados, digamos assim, e a gente percebe que já vai surgindo o nucleolo, né, e também o aparecimento dos núcleos vão estar acontecendo daqui a pouco. Então essas células filhas vão se separar com o processo lá do que? Da citocinese. Tá? Então, duas células são formadas e contêm o mesmo número de cromossomos que a célula inicial se originou. Tá bom? Então, olha que interessante. Aí vem a citocinese, que é a divisão. É quando acabou, agora sim, separa de uma vez. A partição em duas cópias é chamada de citocinese, tá? E ocorre de fora para dentro. Isto é, como se a célula fosse estrangulada e é partida em duas. Perceba que a citocinese é, na verdade, a divisão do citoplasma. Então, aquilo que eu falei, ó, aqui. Essa divisão pode ter início já na anáfase, dependendo da célula. Já nas células vegetais, a gente vê que isso é diferente.
né? Essa citocinese vai acontecer todo esse processo, né? Esses polos vão atrair, né, as estruturas celulares, porém a citocinese ela começa a acontecer dentro da célula. Você consegue perceber aqui? Lá na célula animal, a célula vem de fora para dentro, ela vem se rompendo. Aqui não. Aqui, o que está acontecendo? Aqui a gente percebe que essa estrutura começa a se formar dentro e vai se dividindo. E vai se consolidando até ela acontecer, de fato, a divisão, né? Então, a mitose ocorre sem centríolos, no caso das plantas, a partir de certos locais, correspondentes aos centrosomos. Irradiam-se as fibras do fuso, uma vez que não há centríolos. Então, não existe áster, que são essas fibras, tá? Então, aquilo que eu acabei de falar, ela acontece de fora para dentro, a animal, já nas vegetais é de dentro para fora, a citocinese se inicia dentro. Por esse motivo, diz que a mitose em células vegetais é anastral, ou seja, da forma negativa, ou seja, de dentro para fora, tá bom? E a citocinese é centrífuga, ocorre do centro para a periferia, o famoso de dentro para fora. Progressivamente, a placa celular cresce em direção à periferia ao mesmo tempo, no interior da vesícula. É isso aqui que está acontecendo, aquilo que eu desenhei. Ó. Ela vai se formando, vai se consolidando até que chega um momento que ela se divide de uma vez. Então, ocorre a deposição de algumas substâncias, entre elas a pectina, a hemicelulose, ambos polissacarídeos. Tá bom, pessoal? Então, vocês viram como o processo de divisão celular, ele não é simples, mas também, você prestando atenção, você entende. Até visualmente, você lendo e vendo, é bem mais interessante, é bem mais fácil de entender, tá bom? Mas como é um assunto que tem alguns entraves aí de acontecimentos, de fases, se você não lembra, né? Se você não fixou, vamos lá na nossa revisão, quem sabe te dá uma força aí.